E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda à TV Poliedro. Você já parou para pensar quantas espécies de seres vivos existem no planeta? São muitas. As estimativas elas não são muito precisas, mas existem alguns números que estimam em até 10 milhões de espécies diferentes. Todas elas são importantes. Por gentileza, não pergunte a um professor de biologia para que serve uma espécie. Nós aqui na biologia queremos preservar todas, e muitas vezes a atividade humana pode ameaçar uma espécie de extinção. Vamos conversar um pouquinho a respeito da preservação da biodiversidade? Quais são as atividades humanas que podem interferir, afetar a biodiversidade que nós conhecemos? Poluição, despejo de esgoto em rios, lagos e mares seria um grande exemplo. Essa alteração ambiental pode fazer com que a população de uma determinada espécie entre em declínio e muitas vezes desapareça de uma determinada região. O desmatamento afeta profundamente os hábitats dessas espécies. Sem dúvida nenhuma, a fragmentação dos hábitats, a destruição dos hábitats é o principal fator de declínio da biodiversidade atualmente. Porém, existe uma ação humana que está, sem dúvida alguma, entre as principais causas de perda de biodiversidade: a introdução de espécies exóticas. É claro que você tem que saber em que consiste uma espécie exótica. É aquela que está em um local do qual ela não é originária. Ela foi levada a essa região. Aí o que pode acontecer? Uma espécie exótica, ela pode se transformar em uma espécie invasora. Muitas vezes, num novo ambiente, essa espécie não encontra predadores naturais. Muitas vezes, essa espécie não está envolvida em nenhuma relação de competição, ou seja, ela tem um novo ambiente, com muito espaço, com muita água, com muita comida, todo disponível só para ela. Aí a população dessa espécie começa a aumentar. E esse aumento de população começa a afetar as espécies que são características daquela região. Existem muitos casos de espécies exóticas que se tornam pragas agrícolas, que invadem áreas de preservação. É claro que muitas vezes esse trânsito de espécies serve para satisfazer algumas das nossas necessidades. Um grande exemplo é o eucalipto, muito cultivado aqui no Brasil, utilizado para extração de madeira, utilizado para produção de óleo de eucalipto. No entanto, a produção de eucalipto visando fins comerciais, ela deve ser muito bem regulada, muito bem controlada, porque se essa população começar a se espalhar nos ambientes naturais, pode evidentemente afetar as espécies nativas aqui do Brasil. Um outro exemplo é o caramujo africano. O caramujo africano foi trazido ao Brasil para fins culinários, mas não deu certo. As matrizes foram soltas na natureza e hoje nós encontramos registros de caramujo africano em basicamente todos os estados do Brasil. Muitas vezes esses caramujos afetam até mesmo a agricultura. Era isso que eu queria conversar um pouco com você sobre perda de biodiversidade e chamar a sua atenção. Todas as formas de vida são importantes, portanto, é nosso dever respeitá-las e preservá-las. Um forte abraço da TV Poliedro, eu te vejo na próxima aula.